E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos? Então, nós falamos sobre várias coisas, candlestick, vela, certo? Falamos sobre os tempos gráficos, falamos sobre onda 3, falamos sobre bandas de Bollinger, tá? Hoje a gente vai falar sobre figuras de impulsão, né? Exatamente como onda 3. Às vezes essas ondas 3 elas se formam. Exatamente como uma onda 3 é formada por vários candlesticks, as figuras de impulsões são formadas por ondas 3, tá certo? Então, se vocês analisarem aqui, eu estou no tempo de... Achei interessante esse tempo, porque existem várias figuras dentro de uma mesma, tá? Então, eu estou no tempo de 5 minutos do mini índice do dia 14, entre o dia 14 e o dia 15 de setembro de 2020. Tá? Então, lá vocês vão encontrar exatamente isso que eu estou mostrando para vocês no gráfico. Vocês têm dois ocos, tá? Exatamente por isso que identifica uma consolidação, tá? Então, o preço subiu, desceu e aí rompeu e subiu. Então, nós temos aqui uma onda 1, uma onda 2 e uma onda 3. De repente, o preço, na hora dessa correção, né? Você consegue puxar uma retração aqui, ele não obedeceu, foi estopado, foi lá embaixo. Deveria ter feito um fundo duplo aqui, muita gente tentou comprar aqui. Não, ele rompeu, foi lá embaixo. E aí, quando chegou aqui embaixo, ele encontrou um fundo e aí novamente voltou, o que poderia formar uma onda 3 para baixo, o que não aconteceu novamente. Então, resumindo, ele formou um oco que seria uma tendência de uma figura de impulsão que iniciaria uma tendência de baixo. Não aconteceu. Mas a gente consegue pelo menos identificar esse oco para futuros estudos e análise e trades, tá? Porque se nesse caso aqui ele não respeitou e não foi pelo fato de estar consolidado, não significa que no futuro não vá. Normalmente obedece. Bom, então o oco ele é representado por um topo maior e depois volta e no segundo momento onde ele faria uma onda 3 para cima, ele aborta. Ele chega no ombro anterior e ali ele começa uma figura onde normalmente iniciaria uma queda. Bom, então, se a gente esquecer esse oco de cima, vamos falar sobre o okoi, que é exatamente a mesma coisa, a mesma figura, só que I de invertido. Então, quando ele está invertido, ele indica uma nova retomada de alta, né? Onde o preço fez uma menor, uma mínima menor, e depois fez-se um novo topo, e quando voltou, ele não renova as mínimas. Ele, no mesmo ponto do ombro anterior, tá certo? Ele entra nesse momento uma força compradora que deveria, não nesse caso, mas normalmente indica-se aqui uma retomada para uma nova continuidade da tendência, tá? O que eu achei interessante nesse gráfico é que ele apresentou dois ocos, tá? Ele apresentou um oco aonde iria normalmente iniciar um processo de queda. Não aconteceu. E também apresentou nesse mesmo período, né, dentro desse mesmo dia, né, um OPOI, aonde nos tempos menores indicaria que iria subir. Também não aconteceu, só que a gente consegue estudar e saber que são duas figuras importantes, na verdade é a mesma figura, só que um indica alto e o outro indica baixo, tá? É, é fundamental fazer sempre a identificação dessas figuras de alto e de baixo. E com certeza, nesses pontos, vocês conseguem fazer pequenos scalpers. Para quem é day trader, vocês vão conseguir fazer pequenos scalps ali de 100 pontos. Quase sempre acontece. Mesmo que seja uma figura de alta, vocês vão poder operar na contratendência e pegar ali 100 pontos. Fica a dica e é mais uma figura dentro das outras que nós estudamos. Onda 3, bandas de Bollinger, médias móveis exponenciais e vocês têm agora Oco e Okoi.